Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante para entender de uma vez por todas como os psicofármacos funcionam. Pensem comigo, é a história de um mensageiro, o próprio medicamento, que tem uma missão, uma jornada super crítica pelo nosso corpo para entregar uma mensagem essencial lá no cérebro. E para começar, vamos direto ao ponto com uma daquelas perguntas clássicas, sabe? Uma dúvida que aparece tanto no consultório quanto na vida de quem faz o tratamento. Por que, afinal, os efeitos colaterais de um remédio psiquiátrico aparecem quase na hora, mas o alívio de verdade, o benefício, demora semanas para dar as caras? É a busca por essa resposta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. A primeira parte dessa história é sobre a jornada em si. É aqui que a gente vai entender o que o nosso corpo faz com o medicamento. E olha, esse processo tem um nome técnico, mas que é fundamental: farmacocinética. Farmacocinética. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples na verdade. É basicamente o estudo do caminho do remédio dentro da gente. Pensa assim, é sobre o que o corpo faz com o fármaco. O foco não é o efeito do remédio ainda, mas sim como o nosso organismo lida com ele. Como absorve, como espalha, como transforma e, no final, como manda ele embora. E essa jornada toda tem um mapa, um roteiro de 4 etapas, que a gente conhece pela sigla ADME. Anota aí: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. É cada uma dessas fases que vai decidir o sucesso da missão. Quanto do nosso mensageiro consegue de fato chegar ao cérebro e por quanto tempo ele vai ficar por lá, ativo, fazendo o seu trabalho. Agora, na etapa de distribuição, o nosso mensageiro encara o maior desafio da viagem. Pensa no cérebro como um castelo super protegido por uma muralha, uma verdadeira fortaleza chamada barreira hematoencefálica. E não é qualquer um que entra, não. Para conseguir atravessar essa barreira, o fármaco precisa ter um passe especial. Ele tem que ser lipossolúvel, ou seja, ele precisa ser solúvel em gordura. É o único jeito de passar pelos portões. Ok, depois de ser absorvido, o mensageiro tem que passar por uma espécie de pedágio obrigatório, o fígado. E lá tem uns fiscais, umas enzimas chamadas citocromo P450, que já começam a processar esse fármaco. A ideia é prepará-lo para ser eliminado do corpo. Esse processo é o famoso efeito de primeira passagem. E qual o problema? Bom, esse pedágio pode cobrar uma parte da carga, diminuindo a quantidade do remédio que de fato vai seguir viagem até o cérebro. Muito bem. Nosso mensageiro foi guerreiro, sobreviveu à jornada e, finalmente, chegou ao seu destino, o cérebro. Agora, a gente entra na segunda parte da história, a entrega da mensagem. O que acontece a partir daqui? Agora a gente vai ver o que o fármaco faz com o corpo. E o nome desse campo de estudo é farmacodinâmica. E o endereço final, o palco principal de toda essa operação, é este lugar aqui, a sinapse. É um espaço minúsculo, quase mágico, entre 2 neurônios. É nessa fenda, a fenda sináptica, que a comunicação do cérebro acontece de verdade. É aqui que os nossos mensageiros naturais, os neurotransmissores, tipo serotonina, dopamina, fazem seu trabalho. E é exatamente aí que o nosso mensageiro, o psicofármaco, vai atuar e entregar a sua mensagem. Então, a farmacodinâmica é a outra metade da história. Ela estuda o que o fármaco faz com o corpo. Lembra que a farmacocinética era a jornada? Pois é, a farmacodinâmica é a ação. É o momento em que a mensagem é entregue. É como um aperto de mão super específico, a interação perfeita entre o nosso mensageiro e o seu alvo, que é o receptor no neurônio, como uma chave encontrando sua fechadura. E olha só que interessante, essa mensagem pode ser entregue de 2 jeitos bem diferentes. Primeiro, a gente tem os fármacos agonistas. Pensa neles como uma chave mestra. Eles se encaixam na fechadura, que é o receptor, e, clique, eles ativam, ligam o sistema imitando perfeitamente o que o neurotransmissor natural faria. Do outro lado, a gente tem os antagonistas. Esses são tipo uma chave que encaixa na fechadura, mas quebra lá dentro. Ela ocupa o espaço, bloqueia, mas não gira, não ativa nada. E o pior, impede que a chave certa, o neurotransmissor, consiga entrar. E essa citação resume isso de forma perfeita. Ela diz que um agonista vai imitar a molécula original do corpo, o tal ligante endógeno, para gerar uma resposta parecida. Já o antagonista faz o contrário, ele bloqueia essa molécula e, com isso, impede que a resposta aconteça. Entender essa diferença, gente, é entender a base de como a maioria dos psicofármacos age no cérebro. Ok, tudo isso é muito interessante, mas na prática, por que um psicólogo que não vai receitar o remédio precisa saber de tudo isso? Ótima pergunta. É agora, na terceira parte, que a gente vai conectar os pontos. Vamos trazer toda essa ciência para a realidade da clínica,
para o dia a dia e mostrar por que esse conhecimento não é só um detalhe, é uma ferramenta poderosa. Porque o psicólogo está ali, na linha de frente, observando. É no espaço da terapia que os resultados práticos de tudo isso que a gente conversou aparecem no comportamento. Uma sonolência fora do normal pode ser um sinal de que o metabolismo não está legal, a pessoa não está melhorando, será que é um problema de dose? Essas observações são pistas valiosíssimas que ajudam a ter uma conversa muito mais rica e eficaz com o psiquiatra e, claro, a otimizar todo o tratamento. E tem mais, a questão da adesão ao tratamento. Quando a gente entende a jornada do mensageiro, fica muito mais fácil explicar por que é tão importante tomar o remédio direitinho. Parar de uma vez, isso causa uma queda brusca. Os mensageiros somem de repente, o que pode levar a sintomas de abstinência. Esquecer uma dose significa que não vai ter mensageiro suficiente chegando ao cérebro para manter o efeito. Ajudar a pessoa a entender essa lógica faz toda a diferença. E aqui, pessoal, a gente fecha o círculo. Chegamos à resposta daquela nossa primeira pergunta. Então, o ponto crucial é este. Os efeitos colaterais costumam aparecer rápido, porque o mensageiro, o fármaco, está viajando pelo corpo inteiro, interagindo com tudo no caminho. Isso é a farmacocinética pura. Já o efeito bom, o terapêutico, esse demora mais. Por quê? Porque ele depende do cérebro se adaptar à nova mensagem, um processo de ajuste fino, lento e complexo. E isso é a farmacodinâmica em ação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que a gente acompanhou a jornada do mensageiro e entendeu como a mensagem é entregue, como é que esse conhecimento todo transforma a nossa escuta clínica? O que muda na forma como a gente ouve alguém falar sobre os efeitos colaterais que sente ou sobre a angústia de esperar o remédio fazer efeito? Fica aí essa provocação para a gente levar para a prática.